Olá, meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou começar com uma pergunta. Você deseja ter paz na sua vida? Se você deseja ter paz, então eu vou te dar a solução. Por isso que eu escolhi um tema, a importância do perdão. Então tá, eu vou falar por quê. Só você perdoando que você consegue ter essa verdadeira paz. Eu vou dizer como, através de exemplos de vida, de histórias e até algumas indicações, tá bom? Então vamos lá. Mas antes de começar, se inscreva no meu canal, acione o sininho e, é claro, compartilhe, tá joia? Então vamos lá. Bom, para mim ter paz, eu preciso saber perdoar. Aí você vai me perguntar, Adri, como é que eu vou conseguir perdoar se aquela pessoa que eu magoei, que me magoou, né? E que me ofendeu, e eu fiz de tudo por ela, sabe? Eu me dediquei por ela, eu amei ela, e aí o que aconteceu? Ela me apunhalou pelas costas. É difícil, muito difícil. Mas o segredo aqui que eu vou dizer para você, que quando você perdoa, é um ato de amor para o outro, mas é principalmente um ato de amor para você. Porque quando você não perdoa, você destrói a si mesmo, você magoa a si mesmo. Os sábios dizem que para nós termos a paz que tanto desejamos, nós precisamos não ter na nossa vida rancor, ódio e raiva. Por quê? Quando você tem isso, ele tira a sua paz, certo? E ódio é aquilo que nós falamos, né? Quando você tem ódio, quando você não consegue perdoar, é como se você tomar um copo de veneno e querer que a outra pessoa morra, entenda? Você precisa esquecer do passado. É um processo difícil, mas é necessário. Tem um vídeo anterior meu que fala como conseguir perdoar. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Perdoar é um ato mais nobre, mais maduro e mais lindo que um ser humano pode ter na vida. Só que também é um dos mais difíceis. E se a gente consegue, eu garanto para vocês que vocês vão conseguir a paz, devagarzinho, aos poucos, como você também vai tentando perdoar aos poucos. Quando vier aquela raiva ou aquele sentimento, você pega e ora. Mesmo que pareça artificial, mas você ora, que aí aquela raiva vai se transformando em paz e você vai se sendo inundado de paz e harmonia. É incrível, gente. Eu experimentei isso e garanto para vocês. Agora, como eu disse que eu ia dar o exemplo, o maior exemplo de perdão é de Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele viveu 27 anos numa prisão. Dentro desses 27 anos, 18, ele viveu numa solitária. A solitária tinha 1,60 m de altura e ele era um homem de 1,90 m. Lá, ele fazia suas necessidades, comia e dormia. E só saía de lá por dois motivos. Ou por ser torturado ou para ser interrogado. E os carcereiros que com ele conviveu, tratavam ele como um verdadeiro animal. Mas o que aconteceu? Em 1994, Mandela foi decretado, né, democraticamente como o primeiro presidente negro da África do Sul. E no seu jantar de posse, estava lá todas as autoridades e ele pediu para que se sentasse do seu lado esquerdo, do seu lado direito, os carcereiros. E eles perguntaram, Mandela, mas por que isso? Ele disse, eu quero que eles me enxergam pela primeira vez como um ser humano. Mandela, ele decidiu perdoar. E ele conseguiu tudo, porque ele primeiro conseguiu perdoar. E hoje, até hoje, é falado do seu exemplo no mundo todo. Pessoal, quando falam para vocês
que o certo é você ter a vingança e fazer a justiça, é tudo mentira. É o contrário. Quando você perdoa, você está fazendo um bem para você. Porque o ódio, o não perdão é autodestrutivo. Autodestrutivo. Você se destrói. Então, o maior ato de amor é com você quando você perdoa. Jesus, Ele só deixou para nós uma única oração. E nessa única oração, essa linda oração do Pai Nosso, Ele diz, para nós dizermos, né? Perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu analisando e estudando um filósofo falando sobre essa oração, ele diz uma coisa, o Leandro Carnal, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se eu não perdoo você e você não perdoa, como é que nós vamos querer que Deus, Jesus, perfeito, vai nos perdoar? Ele é perfeito, Ele está decidido a nos perdoar, só que Ele exige que nós perdoemos, entendeu? Porque nós somos pecadores, nós não somos perfeitos que nem Ele. E exigimos e pedimos que Ele nos perdoa. E Ele vai fazer, só que como Ele mesmo diz, com a mesma medida que você perdoar, eu vou te perdoar. Então, será que você está perdoando? Reflita bem isso. E agora, eu vou contar uma pequena história que realmente aconteceu há muito tempo atrás, de um sábio. Esse sábio, ele chegou numa pequena cidade. E aí, ele reunia várias pessoas e foram aumentando as pessoas, porque ele falava umas palavras lindas e, além disso, meditava 4 horas todos os dias. E, num belo de um dia, um comerciante ficou muito revoltado com isso, porque os seus filhos também estavam lá vendo ele, escutando as palavras. E ele falou assim: mas por que os meus filhos estão perdendo tempo, sendo que podia trabalhar no nosso negócio? Ele tinha um comércio. E meus filhos têm que trabalhar mais para ter um futuro mais próspero e não ficar escutando esse homem falar. Ele ficou com tanta raiva e disse assim: eu vou dar uma lição nesse homem. E ele chegou com tanta raiva e ele ia falar um monte de coisa, mas quando ele chegou as palavras sumiram, mas a raiva continuou. E ele chegou bem perto dele, do sábio, e numa raiva ele acabou cuspindo no rosto do sábio. O sábio olhou bem para ele e sorriu. Os outros que estavam lá começaram a ficar revoltados, mas o sábio pediu para não fazer nada e apenas sorriu. E ele viu que a sua ação não tinha tido nenhuma reação, ele ficou com mais raiva ainda e disse assim: eu vou explodir se eu ficar aqui. E foi embora para casa. Ele foi embora para casa, assim, imaginando, assim, pela primeira vez na vida, ele viu uma reação de ter sido desrespeitoso com ele, e a reação do sábio era extraordinária. Ele sorriu e aquilo incomodava ele. E ele começou a suar, a tremer, ele passou por uma transformação. A noite toda ele não dormiu. Ele ficou muito tenso e como se o mundo dele fosse acabar, e ele ficou muito transformado. Ele ficou tenso e depois ele ficou calmo, ele nem sabia como estavam as suas reações. No outro dia, a primeira coisa que ele fez foi procurar o sábio. E o sábio estava diante de todas aquelas pessoas e ele estava falando de coisas lindas e já havia meditado. E naquela paz, o homem chegou e ele falou assim: me desculpa, eu por ter feito o que eu fiz ontem, eu não sabia o que estava fazendo, o senhor me desculpa. E o sábio falou: eu não vou te desculpar. Nisso, todo mundo ficou chocado. Como assim? Ele só estava falando de amor, de perdão, de compaixão, e agora esse sábio não estava desculpando? Nossa! Aí ele olhou assim, o sábio, e falou: como é que eu vou te desculpar se você não me fez nada? Aí o homem disse: não, sou eu, aquele homem que cuspiu no seu rosto, sou eu, aquele homem que desrespeitei você. O sábio olhou bem para ele e falou assim: não, este homem não está aqui.
Quando aquele homem me pedir perdão, eu vou desculpar. Mas agora, diante de mim, tem um homem maravilhoso que emana paz. Então, pessoal, essa pequena história nos mostra que nós mudamos todos os dias, quando nós permitimos mudar, quando nós somos humildes em pedir perdão e saber do nosso defeito, nós podemos nos perdoar e perdoar o outro também. E nós temos direito de ser diferentes do que nós éramos um ano atrás, um mês, uma semana ou até 15 minutos atrás. Nós temos que mudar. E quando nós nos permitimos mudar, a gente nos transforma em pessoa melhor. Estamos sempre prontos para crescer. Então, pessoal, pense no que eu falei. O que mais nós precisamos viver nesse mundo é a paz. E a paz, ela só se consegue com o perdão. Mas o perdão de nós perdoarmos o outro e também a nós mesmos. Vou terminar com uma frase que eu amo, de Augusto Cury. Ele diz assim: a maior vingança com aquela pessoa que te feriu é você perdoar de modo inteligente. Porque quando você perdoa, você não deixe que aquela pessoa que te feriu tire a sua paz. Então, pessoal, desejo do fundo do coração que tenham ajudado a vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, compartilham, se inscrevam no meu canal, tá? Que vai estar me ajudando a todos os meus vídeos próximos que estou preparando com amor para vocês. Está bom? E me sigam no Instagram, Adriane Padula Coach. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.